Olá, eu sou Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast falando de famílias. Aqui, nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. No episódio de hoje, Igor Trindade, assessor jurídico da 8ª Vara de Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas, e Geneto Guerreiro, que integra a equipe do podcast, irão falar sobre o tema Pensão Alimentícia. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página no Instagram, @falando-de-famílias, onde postamos conteúdos relacionados às dinâmicas e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você esteja nos ouvindo agora. E se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Olá, eu me chamo Sander Firmo, sou parte da equipe do Psicossocial do Sejusc Famílias e hoje eu vou estar aqui com vocês mediando essa conversa, onde vamos falar sobre alimentos e pensão alimentícia. Hoje temos como convidados para falar um pouco sobre essas questões o Igor Trindade, que é o assessor da 8ª Vara de Família TJ. E aí, como é que você tá? Olá, bom dia, tô bem, tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês fazendo parte desse podcast, é o primeiro que eu tô participando, então espero que a gente consiga aí fazer uma boa conversa, um bom diálogo com vocês aqui. E também estamos com o Geneto Guerreiro, que também faz parte da equipe do Psicossocial do Sejusc. Olá a todos, bom dia. É um prazer estar participando aqui também, é a minha primeira gravação no podcast, então vai ser desafiador, mas tenho certeza que a partir da nossa conversa aqui vamos passar muitas informações que são pertinentes, que tem muitas pessoas que vêm aqui ao nosso trabalho, ao nosso setor e têm dúvidas, então vai ser um momento de esclarecer e trazer novas informações, então eu estou muito feliz de estar participando. Então é isso, hoje vamos falar sobre questões, né, sobre pensão alimentícia, alimentos, qual o nome certo que a gente dá para isso, né? A gente tá falando que pensão alimentícia, será que é isso mesmo? Então, para começar, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é, o que é a pensão alimentícia? Bom, acho que antes de a gente entrar no que é pensão alimentícia, acho que a gente tem que também pensar aí nessa construção da nossa sociedade também, né? Que anteriormente não se falava muito nisso, né? Diante do patriarcado, do poder familiar, dessa relação de submissão, não se tinha essa necessidade com a separação do pai e da mãe, né? De se estabelecer aí um valor ou uma forma de contribuição para aqueles que ficaram na residência ou saíram da residência, né? Bom, a pensão alimentícia, ela é sim uma obrigação e pode decorrer do poder familiar ou da solidariedade familiar. Então, ou do poder familiar ou da solidariedade que decorre aí dessa relação de parentesco, que pode ser tanto entre pais e filhos ou também entre o marido e a mulher, o esposo e a esposa, enfim, dessas relações que se constroem dentro do vínculo familiar, seja de parentesco ou não. Bom, a pensão alimentícia ela é justamente essa forma de contribuição que alguém presta a outra pessoa. Eu não vou falar aqui só assim, é o que o pai dá para o filho, porque não é só essa forma de pensão alimentícia, né? Então tem a pensão entre cônjuges, por exemplo, que tanto o marido pode contribuir para a ex-esposa ou a ex-esposa pode contribuir para o ex-marido, né? Então, só a pensão entre cônjuges. Então, assim, falar que é só entre pai e filho seria limitar. Hoje em dia se abrange muito mais isso. Tem até pensão alimentícia para os pets, né? Então, hoje em dia está muito mais abrangente. Então, quando a gente para e pensa nessa construção dessa obrigação, desse dever de sustento, ela também vai passar um pouco pela nossa história, né? Nossa construção de sociedade atual. Então, assim, pensão alimentícia, o que é? Eu prefiro estabelecer não como uma obrigação, mas como uma colaboração, porque aí a gente consegue abranger todas as vertentes de pensão alimentícia que a gente vai conversar aqui. E é importante frisar que quando a gente se fala em pensão alimentícia, né, quando os usuários chegam aqui no nosso setor, né, muitos têm dificuldade de entender o que é pensão alimentícia, o que engloba a pensão alimentícia. Então, é muito importante a gente trazer essa informação do que a pensão alimentícia não é somente os alimentos, né? Então, pensar que
é uma maneira que tu vai estar contribuindo, né? Porque dependendo da tua situação financeira, então tem muitos porquê. Então o Igor pode até trazer algumas informações a mais sobre isso, de como que quem paga pensão, quem tem direito. Então tudo o que... Vamos desmiuçar aqui um pouco sobre pensão alimentícia, né? Então é importante que você que está escutando aí fique ciente de que a pensão alimentícia não é somente os alimentos, né? Que engloba tanto vestimentas, saúde, material escolar. Então tem toda uma variedade que pode estar sendo destinada a esse dinheiro, né? Então quando a gente pensa na pensão alimentícia, é uma coisa por experiência própria, né? Que fica muito engessada de muito que eu não sei o que é o meu direito, não sei o que é o meu dever, o quanto que eu devo pagar, o que eu devo pagar. Então acho que agora o Igor pode falar um pouco, né, sobre isso, né? Isso que você falou é realmente muito importante. A gente carece, eu acho que, de informações desde a nossa escola mesmo, né? De ter projetos e programas que levem uma educação ampla. Não só, como você falou, engessado ali no trivial, nas ciências e tal, mas em outras coisas também, né? Então, eu acho que tem um programa que leve, seja educação financeira, que a gente não vê, seja até mesmo acerca dos nossos direitos, entre outras coisas, desde da nossa escola, em todos os níveis possíveis, é fundamental para quando a gente se encontre nessas situações que a gente precise dessas informações, saber quais são os nossos direitos, a gente consiga ali também colocar na mesa as nossas dúvidas, né, os nossos questionamentos, saber se o acordo que eu estou fazendo, ele está assegurando o meu direito, o direito dos meus filhos, porque se você não sabe, você pode cair no equívoco de aceitar um acordo achando que está tudo ok e na verdade não está, né? Então realmente buscar informações e essa oportunidade que vocês estão gerando aqui de trazer por meio do podcast diversos temas é muito importante mesmo. Então quando você falou de direito, quem tem direito a receber pensão alimentícia, né? Então como eu falei há pouco, a gente primeiro precisa saber qual é a justificativa dessa pensão alimentícia, né? Por que eu estou pedindo e para quem eu estou pedindo? Então isso é muito importante para que a gente saiba qual é o direito. Então, se é decorrente do poder familiar, a gente para e pensa que aí tem no ECA, na Constituição, é o dever dos pais, né? Então, se eu sou pai, se eu sou mãe, é importante frisar que há um dever de ambos, né? Tanto do genitor quanto da genitora. Se eu sou pai e mãe, automaticamente é inerente a mim o dever de arcar com as despesas do meu filho. E não só isso, é o meu dever também de dar uma assistência educacional, emocional, tudo que o meu filho precise para se desenvolver de uma forma adequada, né? Aqui especificamente em pensão alimentícia é o direito desse menor, que é presumido. Então, quando a gente fala de pensão alimentícia para menor, a gente entende que ele não tem como prover o seu sustento. Então, é algo que não merece muito diálogo a respeito. Será que ele pode prover? Não. É presumido, ele não tem como se sustentar, ele não tem como trabalhar. Isso não é o ideal. Embora a gente saiba que nosso país, infelizmente, né, quando a gente sai aqui do tribunal, a gente vê várias crianças que poderiam estar estudando, se dedicando às outras coisas, elas estão ali pedindo, ou fazendo malabarismo, ou vendendo já um bombom para conseguir renda para sua família, para ser ali um arrimo de família, para contribuir ali para a família. Então isso não é o ideal, porque a gente presume que essas crianças precisam estar ali estudando, se dedicando a outras coisas para que no futuro eles possam vir aí a contribuir já de uma forma mais capacitada para a sua subsistência e dos seus familiares. Então, o direito do menor é um direito a receber pensão alimentícia dos seus pais. Então, a gente pode dizer que as crianças até 18 anos de idade se presume esse dever dos pais em assisti-los. A gente também tem os direitos, como eu falei ainda há pouco, dos cônjuges. Antes se falava só do casamento, mas hoje a gente também tem união estável, que por analogia, a companheira e o companheiro também podem pedir aí pensão alimentícia. A gente pode conversar um pouco mais depois sobre isso. A gente tem o do filho que é maior, mas que é incapaz. Vamos supor que ele tem alguma situação que o impossibilite ao labor. Ele é interditado, que a gente nem utiliza mais essa palavra de interdição, mas ele é curatelado, né? Então ele também tem o direito de receber a pensão alimentícia.
por a sua incapacidade decorrente de alguma situação de saúde. A gente tem aí o direito dos nascituros, alimentos gravídicos, que também é presumida a necessidade dele, e hoje nem precisa ter uma prova muito contundente, porque, veja, ele ainda não nasceu, então fazer um exame de DNA dentro do que a gente trabalha, às vezes foge dessa realidade por conta do custo, e talvez é uma gravidez que nem permita esse tipo de abordagem invasiva para realizar essa coleta, mas também tem o direito desse bebê que está ali, né, que é o nascituro, que tem seus direitos já resguardados e, consequentemente, também o seu direito a receber pensão alimentícia. A gente tem também o direito dos pais em pedir alimento para os filhos. Então, aqui somos todos novos, né? Mas os nossos pais também podem pedir aí pensão alimentícia para a gente futuramente, se eles tiverem essa necessidade. Então, veja, é um leque de possibilidades que surgem desse dever de assistência, né, e da solidariedade familiar. Então, quando a gente fala de direito, é sempre bom a gente pensar, como eu falei, para quem que essa pensão alimentícia ela é destinada. Porque aí eu vou conseguir justificar esse direito, né? Porque a justificativa para o menor, ela é diferente da esposa que pede para o marido, do companheiro que pede para a companheira, do pai que pede alimentos para os seus filhos, né? Então, hoje em dia, sim, é um direito amplo de se requisitar essa ajuda financeira. E aí vai depender conforme o caso mesmo concreto. Exatamente. E no episódio de hoje a gente vai acabar focando um pouco mais sobre a questão de alimentos relacionados a filhos, mas já deixa aí no comentário se vocês têm dúvidas e questões sobre essas outras modalidades de pensão alimentícia e alimentos, que a gente pode trazer aqui o Igor de novo, e em algum outro momento a gente conversa sobre essas outras modalidades, como é que funciona, quais são as dificuldades, como é que faz para pedir, porque hoje o foco vai ser mais na questão dos filhos, mas deixem aí nos comentários, lembrando que vocês podem comentar tanto no Instagram quanto diretamente no Spotify, agora tem como comentar também, então já deixei aí a dúvida de vocês. E você chegou a tocar nesse assunto agora há pouco, né? Mais ou menos, mas como é que funciona? Até quando, por exemplo, eu preciso pagar uma pensão para um filho? Partindo do pressuposto que essa obrigação, essa pensão alimentícia, ela está justificada nesse dever de assistência, é até os 18 anos. Se ela não tiver aí sido ainda estabelecida, pode ser prorrogada até os 24 anos. Então, até quando? A jurisprudência hoje entende, não tem uma lei que diga até X anos, tá? Mas a jurisprudência do STJ e dos tribunais entendem que até 24 anos é possível se estabelecer essa pensão alimentícia para filhos, tá? Considerando o quê? Que ele não tem aquela situação de incapacidade, que eu falei ainda agora, que ele está dentro de uma condição de saúde favorável para estudar, conseguir concluir aí o ensino médio e está apto para prática profissional, para o exercício profissional que ele escolheu ali. Então, assim, até quando? Com 18 anos cessa o poder familiar, então aí a gente não trata mais dessa dever, né, de assistência dos pais, mas permanece pela solidariedade familiar. Então, os filhos, eles passam essas duas justificativas, né? O dever, quando ele é menor, e depois da solidariedade familiar, que aí vai até, pela jurisprudência, os 24 anos de idade. Então, fiz 18 anos, eu como pai, não pago mais pensão alimentícia, já fez 18 anos. Não. Se essa obrigação alimentar, ela já está estabelecida judicialmente, por um acordo ou por uma sentença de um juiz, ela permanece ainda que o filho atinja a maioridade. Então, é preciso, isso também já é entendimento consolidado, que se eu não quero mais pagar pensão alimentícia sendo pai ou mãe, eu preciso entrar com uma ação de exoneração da obrigação alimentar. Então, com os 18 anos, não cessa essa obrigação, como eu falei, ela pode perdurar até os 24 anos e, inclusive, se, em caso de desconto em folha, que a gente pega muito esses casos na vara, é um policial militar, é um servidor público, o filho atingiu 24 anos, atingiu 25 anos, 26 anos, e ainda está sendo descontado, porque a instituição pagadora, ela não pode cessar de ofício a cargo dela ou a cargo do funcionário a obrigação alimentar. Então, não raro, a gente vê os pais aí com filho já 28 anos de idade, 30 anos de idade, já peguei, que a pensão ainda está sendo descontada. Então, é preciso sim que se entre com uma ação de exoneração para que se estabeleça judicialmente que, diante dessa situação, que ele já é maior,
que ele já é capaz de prover o seu sustento, aí sim a gente não se fala mais aqui dessa obrigação persistir. Então aí sim, judicialmente a gente pega, pode ser conforme acordo, geralmente quando tem 30 anos de idade, na maioria das vezes a parte nem comparece na audiência de conciliação, nem liga mais para isso, já constitui sua família, então aí o processo tramita. Eu tô falando isso dentro já de um processo judicial mesmo, não aqui do Sejusc, que dá autocomposição. Segue o seu rito normal, a parte recebe a sua citação, sua intimação, e aí o juiz sentencia conforme as provas que estão ali nos autos. Aí entra aquilo que eu falei pra vocês. Já tem mais de 24 anos. Ele diz que já até casou, junta ali alguma coisa que indique que essa pessoa já está trabalhando, não tem por que a gente permanecer com essa obrigação ainda ali ad eterno estabelecida, né? Então, em regra, se tem aí no final desse procedimento tudo certo, não tendo nenhuma manifestação da outra parte, a exoneração da pensão alimentícia, né? Então, até quando eu digo que para os filhos ele vai aí até os 18 anos e pode se estender até os 24 anos. Agora, se o filho, ele nunca pediu pensão, a mãe também nunca pediu pensão alimentícia em favor dos filhos, ou o pai nunca pediu pensão alimentícia em favor dos filhos, ele terou 18 anos, ele pode ainda pedir pensão alimentícia? O que vocês acham? Eu acho que sim, né? Porque se tá previsto que até os 24 anos, né? Em média, né? Seria se ele ingressasse, né, no ensino superior, ter o direito à pensão. Então, eu acredito que não completado 18 anos seria isso de ele tivesse o direito de entrar com o processo e ainda poderia estar recebendo esse valor? Na verdade, ainda que ele já tenha, por exemplo, 19 anos, ele pode pedir a pensão. É como eu falei, a justificativa vai mudando. Então vamos supor que a gente está pensando aí num filho que já tivemos uma situação assim. Ele já tinha 19 anos quando ele entrou com pedido de pensão alimentícia. E aí ele justificava, olha, eu tô aqui, eu fiz 18 anos, eu não pedi pensão alimentícia, eu tô há 1 ano tentando qualquer emprego informal, eu não tenho capacidade ainda profissional, eu não tenho curso técnico porque meu pai nunca me ajudou, eu não tenho nada no meu currículo tá branco, eu não consigo conseguir absolutamente nada, eu preciso que hoje os meus pais ou o meu pai me ajude com o mínimo que ele pode para que eu consiga fazer um curso técnico profissionalizante e aí eu consiga ter um mínimo de capacidade para concorrer com o mercado de trabalho. Porque a gente sabe que hoje em dia o mercado de trabalho está acirrado. Então, às vezes, até pessoas com extremas qualificações não estão conseguindo, né? Então, assim, a maioridade, como eu falei, a justificativa só vai mudando, né? Então, com 18 anos, eu não posso mais dizer que meu pai tem a obrigação, com base no poder familiar, de me propor, de contribuir financeiramente com a minha subsistência. Mas eu posso dizer, pai, mãe, vocês precisam ser solidários a mim. Eu não consegui cursar um nível superior, eu não tenho um curso técnico profissionalizante, eu não tenho como ingressar no mercado de trabalho. Então, diante disso, eu quero sim hoje pedir aí pensão, ajuda para vocês. E aí a gente vai analisa-se todo, né? É claro que nem sempre, não sei aqui na experiência de vocês do Sejusc, mas às vezes que eu já fiz audiência de conciliação com alguém que já é maior de idade, é mais difícil conseguir autocomposição, ainda mais hoje nos tempos que nós estamos, né, de uma dificuldade financeira de todos os lados. Então, aquele que paga a pensão alimentícia, ele quer logo sair dessa obrigação, é menos uma conta para ele no final do mês, porque é assim que se pensa, né? É menos uma conta para mim no final do mês, eu tenho que pagar luz, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho rancho, eu tenho transporte, eu tenho outros filhos, eu não tenho mais como contribuir. Então, meu filho, você fez 18 anos, agora é você por você, acabou minha obrigação. Mas não é bem assim, né? Então, essa obrigação, ela pode persistir, ou ela pode começar ainda que ele seja aí maior de idade. Então, o marco de idade, ele não é aí definitivo para o estabelecimento da pensão alimentícia, falando entre filhos, né? Então, eu acredito que se os pais têm essa consciência de que ele precisa ser solidário, a gente entende que a realidade de cada um, ela é diferente, realmente a gente percebe que tem se tornado mais difícil conseguir um denominador comum, e a gente pode falar depois um pouquinho de necessidade, possibilidade de um denominador comum em audiência, por conta realmente disso que eu falei, da situação financeira, né? A gente não tem como comparar o nosso país, infelizmente, algumas ainda tende a desejar na educação, no estímulo à educação, né? Ainda é muito difícil, não é algo que é de fácil acesso a todos. Então,
quando a gente se fala de pensão alimentícia, a gente precisa pensar que se os pais tivessem a consciência, se os familiares tivessem essa consciência, eu não vou dizer que não tem, porque tem sim, né? O que chega pra gente são aqueles casos que, infelizmente, é preciso vir se estabelecer isso judicialmente, porque se todos tivessem essa consciência, não haveria essa necessidade, né? Então, automaticamente se estabeleceria entre eles, consensualmente, esse acordo dentro de casa, de como eles iam aí se organizar agora, após o término do casal, as questões financeiras, de guarda, enfim. E como que o Igor falou nessa questão de que estamos passando por um momento de crise, né, no Brasil, né? Até mais um pouco na frente, vou falar um pouco dos índices de desemprego, como que é a situação social aqui no Brasil. Então, pensar um pouco na pensão alimentícia de que ela ganhou uma nova vestimenta, né, depois da Constituição Federal de 1988, né, que é chamada como a Constituição Cidadã, onde foi viabilizado os direitos. Então, que a partir desse momento, né, começa essa distribuição de obrigações. Não só mais o homem, mas sim a mulher e as famílias também. Então, a partir desse momento da Constituição Federal de 88, né, há essa ampliação desse direito, porque antes ficava muito resguardado ao homem, né, ser aquele provedor. Hoje não, né, tanto o homem quanto a mulher trabalham, ambos podem estar contribuindo, né, então, que a criança, ela tem o seu direito não só resguardado na Constituição Federal, vamos falar também do ECA, que é no artigo 22, que ele é um cidadão de direito, então que é direito dele estar recebendo aquele valor. Vamos falar também um pouco do Código Civil. Então, você pode observar que há toda uma estrutura que essa criança tem que estar assistida, né? Como o Igor falou, até 18 anos é aquele momento que é obrigação dos pais, mas também os pais não têm que se sentir obrigados a dar aquele valor, né? Porque é seu filho. Mas também tem as outras variações de responsáveis legais, pode ser um tio, pode falar depois um pouco dos avoengos também. E então há várias ramificações assim que englobam uma pensão alimentícia, né? Então, quando a gente pensa, falar um pouco da minha área, né? Falar um pouco do social. Num país que vivemos altos índices de desemprego, o Igor falou, a gente pisa aqui fora do tribunal, a gente observa alguma criança ou algum adolescente aqui pelas ruas pedindo, pelo semáforo. Então, um pouco do que eu estudo dessa questão social que a gente fala, né? Questão social, quando a gente observa, que é o termo mais correto, são as expressões da questão social, que são aquelas desigualdades que estão iminentes aí pra gente, que a gente não só consegue observar, mas de alguma forma a gente tá naquela roda ali, fazendo parte. Não tem como a gente dizer que a gente não faz parte desse sistema, porque de alguma forma, direta ou indiretamente, a gente está englobado nisso. Então, quando a gente sempre pensa que a criança tem o direito daquele valor, há um pouco desse momento de pensar, poxa, não tem como eu não dar o mínimo, porque um pouco da minha experiência, né, que a pessoa acha que tal valor não é o suficiente, mas o pouco que seja pode fazer a diferença, né, porque muito, depois a gente ia falar um pouco disso, né, desses 3 eixos, né, proporcionalidade e tal. Então, que nesse momento que estamos vivendo, esse momento de desigualdades sociais com cada vez mais eminente, todo valor é necessário hoje em dia, né? Ainda mais pelos altos custos, porque hoje em dia não é fácil criar um filho. O material escolar tão caro, os alimentos tão caros, a vestimenta está caro, transporte aumentou. Então, a gente pode observar que há muitas situações que vai englobar aquele menor, aquela criança, aquele adolescente, e que a partir da pensão alimentícia pode ser um meio daquela criança e que faça parte do desenvolvimento daquela criança, um desenvolvimento sadio. E quando a gente pensa que, quando chega aqui, que há esse rompimento dessa relação, então há várias atenuantes aí que a gente tem que entender para a gente tentar passar as informações corretas e que, de alguma forma, que o podcast é mais uma ferramenta que o Sejusc está disponibilizando para a sociedade, que é trazer informações, que pensar que a pensão alimentícia, a justiça entende que é o momento de assistir aquela criança, né? Já que ela não tem condições financeiras de estar se mantendo, até mesmo depois de 18 anos. Então, muitas situações que acontecem nesse envolto que há necessidade de se pensar. A necessidade de pensar que como que vai ser daqui para frente, como que isso pode ser mudado, né? Então, aproveitando um pouco dessa fala do Geneto para trazer uma outra questão para discutir aqui, que ele já tocou, que seria
quem é que tem que pagar a pensão? É só o pai que paga? Quem são os familiares? Quem que são responsáveis por fazer esse tipo de prestação de alimentos? Antes só de entrar nessa questão, né, de quem é que paga, é interessante isso que você falou, porque na época da pandemia, as ações de alimentos é o nosso maior número, né, na vara de família. Então, o maior número de ações são ações de alimentos. Aumentou muito o número de ações de revisional de alimentos, né, em que a justificativa era a situação pandêmica, uma justificativa plausível, mas que ela não exaure, né, por si, ela não é suficiente para diminuir a pensão alimentícia, porque o pai, ele tá assim numa situação difícil, mas aquela criança do outro lado igualmente está numa situação difícil. Então isso que você falou, de que realmente hoje em dia é preciso que a pensão alimentícia, ela assegura minimamente os direitos dessa criança a ter o mínimo de um desenvolvimento sadio, que ela faça minimamente parte da sociedade, né? Porque a gente sabe que sim, infelizmente, a questão financeira pode te inserir ou não em muitos locais, em muitas situações. Então, isso é preciso ser ponderado, né? Então, assim, quem paga a pensão alimentícia, como você falou, na construção, antes era o homem o provedor. Hoje em dia a gente não pensa mais assim, que bom que cada vez mais as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho e infelizmente hoje em dia ainda a sobrecarga é muito para as mulheres. Porque quando a gente fala assim de quem paga, geralmente eu acho que 90% das ações ou até mais são as mães pedindo alimentos em favor dos seus filhos. Mas tem aí ainda uma parcela que é muito pouca de pais que pedem alimentos para o seu filho e a mãe é que tem que prover. Mas quem paga? Ambos. Então, como eu falei no início, é um dever mútuo, né? Tem lá no Código Civil, o casal, ele tem que assegurar os filhos, o desenvolvimento sadio, a guarda, as responsabilidades devem ser divididas e, principalmente, a questão financeira também deve ser dividida. Então, diante de uma nova situação familiar em que o pai e a mãe não mais vão coabitar, eles vão ser pai e mãe em domicílios diferentes, em lares diferentes, com uma nova configuração familiar, né? Então, eu saí de casa, agora eu não tenho mais nenhuma obrigação com os meus filhos, eu vou te dar aí R$200, tu se vira. As coisas não são bem assim, né? Embora no decorrer dos acordos e tudo que a gente vê, são acordos que chegam aí a uns R$350, em regra, 350, R$400, eu acredito que esse seja um padrão, pelo menos no âmbito da Defensoria Pública, que a 8ª Vara de Família trabalha. Então, se a gente parar para pensar do pouco que a gente conhece financeiramente, dos custos de manter um lar, R$400 do pai, mais R$400 da mãe, vamos dizer assim, dividindo as responsabilidades, esse seria o ideal, a gente tem aí R$800 para 1, 2, 3 filhos às vezes, né? Então a gente sabe que R$800 para alimentação, para calçado, para vestimenta, para um curso profissionalizante, um curso extracurricular, para transporte, para lazer, vai ser pouco, entende? Vai ser pouco. Então, isso vai ser o mínimo do mínimo, provavelmente, a depender de quantos filhos, né, de quantas crianças compõem essa prole, né? Porque a gente para para pensar assim, são 4 filhos, ele vai contribuir mais. Não, porque são 4 filhos, mas ele é um pedreiro, vamos supor assim. Ele está desempregado, ele ganha um salário mínimo trabalhando assalariado de uma forma formal, mas é um salário mínimo. Então, ele não tem, dentro das possibilidades dele, provavelmente condições de arcar com um valor maior. Porque agora, além dos R$400, esse pai ou essa mãe construiu uma nova família. Tem aluguel, tem outras situações, né? Então, quem paga a pensão, pai e mãe. Os dois são igualmente responsáveis. Aí a gente tem as variações. Pode ser os alimentos avoengos, como você falou, né? Então, abrindo um parêntese, sobre os alimentos avoengos. Não vou usar a palavra obrigação, porque ela é subsidiária. Mas sim, a doutrina fala em uma obrigação subsidiária, um dever de sustento subsidiário dos avós. Então, os avós sim podem ser chamados a fazer parte dessa relação financeira. Então, os avós podem pagar alimentos para os seus netos. Então, quem paga? Pai, mãe e podem ser os avós também. Então, é uma outra situação, né? Então, assim, os avós, como eu falei, ele é uma obrigação subsidiária. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que eles só podem ser chamados a colaborar financeiramente para os netos
quando o pai ou a mãe não conseguem mais sozinhos suprir essa necessidade. Então é preciso estar configurado ali que o pai ou a mãe, por alguma situação, ele não consegue arcar com a subsistência dos seus filhos. Podemos pensar numa situação de incapacidade, uma enfermidade, podemos pensar em o genitor, a genitora estão cumprindo pena e não estão recebendo, não faz parte de nenhum programa de remuneração interna do presídio, do sistema carcerário. Então é uma situação também. Esse pai, essa mãe, ele está em local incerto e não sabido, já tentaram localizar de todas as formas. Então é uma forma também de esse avô e essa avó serem chamados a participarem financeiramente aí como colaboradores para o sustento do seu neto. Então, se a gente parar para pensar só do nosso tema, que é pensão para filhos, eu consigo, no momento, vislumbrar essas 3 hipóteses de quem paga: pai, mãe e avós. Porque os avós assumem essa obrigação de uma forma subsidiária dos seus filhos para com seus netos, né? Mas se fosse abrir o leque, aí vamos voltar ao início. Pode ser um tio, pode ser o companheiro, a companheira, o cônjuge. Então aí o leque se abrange para quem paga a pensão alimentícia. Isso tudo vai depender, como eu disse no início, para quem vai receber e qual é a justificativa. Aí diante disso a gente vai saber quem vai pagar essa pensão alimentícia. Bom, e já nos encaminhando para o final do episódio, depois de várias coisas que foram discutidas aqui hoje, que foi bastante produtivo, vocês têm alguma mensagem final para nossos ouvintes? Eu acho que dentro do direito de família, embora existam, e que é comum a todas as famílias, as diferenças, as dificuldades, eu acho que sim, tem que sobressair o diálogo. E quando eu falo sobressair o diálogo, não significa dizer que você não pode recorrer ao judiciário. Às vezes você tem um excelente diálogo, mas é da sua personalidade, é daquilo que você quer construir, talvez, ter algo certo, algo legítimo, né? Algo que está amparado dentro da legalidade e aí precisa recorrer ao judiciário. Então, não tenha medo nem receio. Isso não deve diminuir você como pai ou como mãe dentro da sua relação com o outro, né, com outro pai, com a outra mãe, dentro dos núcleos familiares, porque você está recorrendo ao judiciário. Então, se você tem esse receio, não tenha. Eu digo primeiro, busque o diálogo, tente conversar. Se não conseguiu, ou ainda que tenha conseguido, fala para outra parte, bora formalizar isso no acordo? Vamos buscar os meios certos para que os nossos filhos tenham realmente aí todos os direitos deles amparados. Então, eu acho que isso que é o ideal. Tentar deixar um pouco as diferenças para que sobressaia o diálogo e que os filhos de vocês possam realmente só colher o que há de positivo e não o que há de negativo. Então, acho que é isso que eu deixaria aqui. Então, para finalizar, eu queria agradecer a participação do Igor, do nosso apresentador aqui, o Sander. Foi muito gratificante trazer essas informações que são pertinentes à sociedade, porque quanto mais informações a sociedade tem, há mais possibilidades delas entenderem os direitos que ela tem, como viabilizar isso, como acessar esses direitos. Então, o podcast do Sejusc, eu acho que é muito importante por isso, porque ele traz informações à sociedade. E são informações pertinentes, né? Que muitas das vezes, aqui no nosso trabalho dia a dia, muitas das vezes são informações básicas, que pode ser básica pra gente, mas para muitas pessoas não tiveram acesso por diversas situações. E não entende muito bem como que são os seus direitos atualmente, porque a justiça vai mudando. A partir do momento que a sociedade vai mudando, a justiça também vai mudando. Então, que as pessoas, através do podcast, que seja esse meio de busca de informações, e novamente agradecer, e foi um prazer. Só para não deixar passar também o agradecimento ao convite, e qualquer coisa a gente está aí à disposição. Realmente foi muito satisfatório colocar esse tema aqui, como eu falei, realmente acho que todas as ações do direito de família têm pensão. O divórcio tem filhos, tem pensão. Guarda tem pensão. Tem as ações só de pensão alimentícia. Às vezes uma guarda excepcional para um tio tem pensão. Então, esse é um tema muito pertinente e está no nosso dia a dia. Então, agradeço a confiança pelo convite e qualquer coisa nós estamos aqui sempre disponíveis também. Um abraço a todos. Bom, e é isso. Então, agradeço
agradeço a todos os ouvintes que chegaram até aqui. Espero que vocês tenham curtido o nosso papo e que tenha sido útil para vocês, tenha ajudado de alguma forma. Lembrando que você pode deixar suas dúvidas, falar se vocês querem mais algum episódio sobre esse tema aqui nos comentários, tanto do Spotify como também no nosso Instagram. Inclusive, já deixo aqui também a propaganda no nosso Instagram, né, o @falando de famílias, que lá vocês vão ter muitos conteúdos sobre o que a gente abordou aqui também. E vocês podem deixar suas dúvidas por lá. Se tiver alguma pergunta, alguma questão, mesmo que seja pro Igor, manda pra gente que a gente caminha pra ele e depois consegue responder vocês. E é isso, muito obrigado e até o próximo. Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o nosso Instagram e TikTok, @falando de famílias. Até o próximo episódio!